Olá, amigos, amigas, aqui quem fala é Fabiano Oliveira. O objetivo que eu tenho com vocês hoje é fazer alguns breves relatos, algumas observações em relação a este livro, esta obra, escrita por Ray Bradbury, editada em 1953, cujo título é Fahrenheit 451. Fahrenheit é a cidade onde o autor descreve a ficção futurística, provavelmente no final dos anos 90, anos 2000, final do século, e 451 é o batalhão que dois dos personagens trabalham. O principal, Guy Montag, e o seu chefe, Belt. Trata-se de uma descrição, de uma narrativa de uma sociedade que tem como objetivo implantar a ditadura da informação, através de um pensamento único, impedindo acesso às informações diversas, impedindo a curiosidade, impedindo a busca por informação diversa. 3 são os métodos de implantação dessa ditadura do pensamento, essa imposição do pensamento único. O primeiro deles é a queima de livros. Os bombeiros têm por objetivo queimar livros. É proibido ter e ler livros na sociedade de Fahrenheit 451. Portanto, é o primeiro método. O segundo método se dá através da televisão, né? O que eles chamam de telões, com os seus programas visando o adestramento social, o adestramento psicológico. Seus programas de notícia, seus programas de entretenimento, de lazer, de esporte, têm um único objetivo: tornar o cidadão, o ser humano, um ser inconsciente, um ser autômato, um ser zumbi. E outro método são as substâncias químicas, o que aqui eles chamam de pílulas. Novamente, no processo, auxiliando que o cidadão fique menos consciente, menos pensante. E o último método, né, um método que também influencia muito no modo de pensar, é o método da educação. Aqui, mais objetivamente, em relação às escolas, às crianças. Desde cedo, as crianças são adestradas para não pensarem diferente do que o sistema quer. Então, a narrativa, a espinha dorsal da obra é essa, né? É o impedimento do pensamento diferente, através de alguns métodos. Fazendo uma analogia para a sociedade atual nossa, alguma similaridade com a televisão que nos causa desinformação, nos causa confusão mental? Alguma similaridade com o que nós vimos aí diariamente nas escolas, com o adestramento das nossas crianças? Alguma similaridade com o não incentivo à leitura? Alguma similaridade com a apologia das drogas que nós vivemos aí no nosso cotidiano? Estamos vendo a sociedade praticamente se desintegrar através da apologia das drogas? Alguma semelhança? Ou seriam só coincidências? Né? Lembremos, foi escrito em 1953. Nós estamos no ano de 2020. Bom, o objetivo não é narrar a obra, né? Mas como cume, o que eu poderia citar nela? Depois de toda a narrativa do cotidiano, da queima dos livros, do impedimento que a sociedade tem de acessar livros, da falta de conversa que as pessoas estão
tendo, as pessoas não conversam mais na sociedade de Fahrenheit. Depois da própria queima da casa do Gui, porque ele estava colecionando livros, portanto ele era um criminoso e foi descoberto, ele precisou fugir, né, e fugiu para a floresta, né? E na floresta ele encontrou 5 senhores, 5 velhinhos, 5 intelectuais, 5 professores. E estes professores estavam marginalizados da sociedade. Eles foram excluídos e também se excluíram. Por quê? Porque eles eram adoradores de livros. Então eles seriam e eram perseguidos. Alguns, inclusive, olha só, fizeram plástica para não ser reconhecido. E tiraram as digitais. Então, estas 5 pessoas comentaram com o Gui que havia muitos outros como eles em diversos locais de todo o mundo. E o objetivo destes era propagar livros, propagar as histórias dos livros. E aqui eu me lembrei da cultura indígena, que tem os story keepers, que fazem o mesmo, que propagam histórias da sua cultura. Então, pessoal, eu acho que é bem interessante a gente fazer essas correlações hoje em dia, né? Nada está na economia e nas relações sociais, aspas, política, que primeiro não esteja na literatura. Então, se nós analisarmos a literatura passada, nós teremos uma boa possibilidade de percepção do que está sendo planejado para nós. Porque isto aqui, em 1953, não foi obra de uma visão futurística do autor, assim como também outras obras. Admirável Mundo Novo, né, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell. Não é uma visão futurística, é o que alguns querem construir para a humanidade. Certo? Valeu? Tomara que tenha sido útil para vocês. Abraço e fiquem com Deus.